Nesse vídeo, eu quero continuar falando sobre alongamento de dívidas do crédito rural. E quais os critérios que devem ser observados na concessão deste alongamento do crédito rural? Primeiramente, tem que se provar a capacidade real de pagamento desse produtor rural devedor. Então, ele deve demonstrar para o banco os parâmetros seguros, que tem, de modo que o novo cronograma de cumprimento de débito seja execuível. Ele tem que provar para o banco que naquela data ele vai ter, sim, a real capacidade para pagar o banco. E o novo calendário, ele deve se enquadrar na capacidade de pagamento deste produtor rural. E os vencimentos, eles devem se coincidir com a época da obtenção das receitas, ou seja, vai ter que coincidir com a data em que aquele produtor rural vai colher a sua produção, naquele período das próximas safras. Então, por isso, deve ser deferida a prorrogação, por 5, 7, 10, 12 anos, com ou sem carência. A lei ela não estabelece um limite mínimo ou máximo para o alongamento, e tampouco a necessidade de pagar determinado percentual para que seja efetivada essa prorrogação. A lei não fala isso. O prazo vai depender da prova produzida que o produtor rural vai apresentar ao banco para enquadrar aí a sua capacidade de pagamento. Então, quando ele faz o pedido administrativo para o banco para prorrogar o seu crédito rural, ele vai ter que demonstrar a sua capacidade para pagamento e as suas condições. Então, nesse novo instrumento aí, nesse novo documento, que é o documento de prorrogação desse crédito, esse contrato, que vai obedecer ao que foi pactuado anteriormente, nesse novo instrumento vai ter que constar lá a taxa de juros remuneratórios, que não podem ser alteradas para maior, logicamente, porque se o produtor rural já está com a corda no pescoço, ele não vai... Esse contrato não pode, essa prorrogação não pode, logicamente, colocar o produtor rural em situação aí excessivamente onerosa. Não pode de forma alguma. Então, o novo índice é fixado em taxa menor por ato da autoridade aí disciplinadora, Então, a redução aí é necessária. Então, o órgão financiador, a instituição financeira, exemplo, Banco do Brasil, ele tem que obedecer a essa regra de um juros aí menor, para que esse produtor rural consiga, quitar aí a sua dívida que vai ser prorrogada. Os juros moratórios, eles devem observar o preceito legal, não admitem a taxa superior a 1%. E as garantias reais pré-existentes à prorrogação não podem ser aí elevadas, porque senão vão comprometer o patrimônio do produtor rural, que é o devedor. Então, a mudança de garantia hipotecária para alienação fiduciária não pode acontecer. É um exemplo aí, não pode acontecer. A alienação fiduciária de um bem imóvel, por exemplo, não pode ser admitida, porque a alienação fiduciária ela permite ao banco a mandar, caso ocorra o débito, o imóvel para leilão extrajudicial, sem passar pelo crivo do Poder Judiciário. Então, não se admite que o devedor, então, firme uma confissão de dívida com números inflados, pela aplicação de penalidades moratórias elevadas aí, O que é feito muitas vezes, para assegurar o direito de pagar um valor menor. Então, a dívida, por exemplo, é negociada num valor menor, mas se o produtor rural atrasar, ele vai pagar
o dobro disso que foi contratado. E não pode. Exemplo, o produtor rural, ele negocia a dívida em R$500 mil, se ele atrasar, a dívida vai para 1 milhão. Então, isso não pode. Sobre o risco, então, desse produtor rural responder por todos os números aí confessados. Então, isso aí não pode de forma alguma. Então, estas e outras questões devem ser exigidas pelo devedor, pelo produtor rural, quando ele firma a prorrogação negociada administrativamente com o credor bancário, né? Porque é um direito seu aí dele firmar isso com o agente financiador. Então, ele tem que exigir. E caso haja resistência da instituição financeira em firmar aí este documento nesses termos, o produtor rural não pode assinar isso de forma alguma, essa prorrogação que lhe é desfavorável, para mais tarde tentar revisá-la judicialmente. Não. Então, uma vez que é instalado esse impasse aí entre as partes, o caminho para a solução é o poder judiciário. Então, para isso, o produtor rural, ele deve, né, ele precisa lançar mão de medidas processuais que sejam capazes de proteger o seu direito. Então, ele vai provar para o juiz que ele solicitou a prorrogação e que o banco exigiu, né, isso dele, e isso daí não pode ser exigido. E aí o banco não quis prorrogar, ainda que ele tenha o direito de prorrogar, o banco não quis, porque isso é um direito do produtor rural. Aí ele consegue que essa prorrogação seja feita de forma judicial. Não assine uma confissão de dívida para depois rever isso em juízo. Não faça isso. Apenas não assine, não firme essa prorrogação e peça a prorrogação em juízo, comprovando que você fez o pedido de forma administrativa. Então, eis aí o pulo do gato para o produtor rural. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe este conteúdo. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo com um assunto de direito do agronegócio e de direito do consumidor para você.